Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à quarta aula do curso Criando APIs com ASP.NET Core. Nessa aula nós vamos estar desenvolvendo o nosso projeto e também executando. Porém, antes nós precisamos instalar o Entity Framework. Então, para isso, eu peço que vocês abram no Windows o prompt de comando e no Linux ou no Mac nós vamos estar utilizando o terminal. Então, vamos lá. Muito bem. O código a ser utilizado eu vou deixar na descrição do vídeo, mas é esse aqui, tá bom? .NET to install global .NET EF, tá bom? Agora, você terminou a instalação, o que a gente pode fazer é usar o comando .NET EF. O que ele faz, Ralph? Simples. Esse comando me traz as informações do Entity Framework. Então, eu tenho aqui o Entity Framework em roxo, basicamente um unicórnio, certo? Aqui eu tenho a minha versão, então estou com a versão 5.0.8 e aqui alguns comandos que podemos estar utilizando, ok? Fazendo isso, nós temos o Entity Framework instalado, podemos fechar o nosso terminal ou o prompt de comando e agora vamos criar uma pasta para poder criar o nosso projeto, desenvolvê-lo. Podemos estar criando essa pasta em qualquer diretório, eu vou deixar na área de trabalho com o nome de API, tá bom? Podem fazer o mesmo. Se quiser colocar outro nome nessa pasta, fiquem à vontade. E em seguida, vamos abrir o VS Code e selecionar aquela pasta. No Windows, nós teremos a opção File, Open Folder. No Mac e no Linux, nós temos a opção apenas Open, ok? Então, no Windows é File Open Folder, já no Mac ou no Linux é File Open, simples assim. Então, vamos lá, abrindo aqui o nosso projeto, ou melhor, selecionando a pasta. Muito bem, deixa eu fechar essa janelinha de boas-vindas, essa abinha. E lá em cima, no VS Code, eu vou em Terminal, New Terminal. Nós vamos usar bastante essa opção. Muito bem. Antes de criar o projeto, eu quero mostrar o que a gente pode estar desenvolvendo utilizando o .NET. Para isso, se colocarmos aqui o comando .NET espaço New e der um Enter, espera um pouquinho. Muito bem, deixa eu tirar do zoom. Ótimo. Notem que eu tenho aqui uma série de projetos. Então, eu posso criar projetos que utilizem o console, que trabalhem com o Angular, o React, entre outros. Então, eu tenho muitas opções bem bacanas para trabalhar com o .NET. Então, bem à esquerda eu tenho o nome do projeto, uma ideia geral. Na segunda coluna eu tenho basicamente o nome que você vai utilizar para criar aquele projeto, as linguagens que a gente tem suporte e aqui algumas tags, só para a gente ter uma noção geral do que a gente pode estar desenvolvendo. Então aqui, ó, se eu for procurar aqui na segunda coluna, eu tenho aqui a Web API, que está aqui. ASP.NET Core Web API, podemos trabalhar com C# ou F#. Vai ser essa opção que nós vamos estar utilizando. Então, deixa eu só limpar aqui o meu terminal. Vou dar um zoom. Ótimo. Bora lá. .NET New Web API. Somente isso. Vamos dar um Enter. E em poucos minutos ou até segundos, dependendo aí da sua configuração, você vai ter o projeto criado. Então, basicamente, está aqui, certo? Na próxima aula, eu vou estar explicando melhor a estrutura desse projeto, o que compõe cada pastinha, o que são esses arquivos. Então, vamos só criar e executar na aula de hoje, certo? Agora, para executar, .NET espaço Run. E vamos dar um Enter. Muito bem. Eu, inclusive, já vou abrir aqui o meu navegador
certo? Porque a gente vai ter que copiar uma URL. Já vai aparecer aqui, rapidinho. Esse processo a primeira vez leva um tempinho, então fiquem tranquilos. Se quiser fazer um café, vai ser ótimo. Então tá fazendo aqui o build. Ótimo. E tá aqui, ó. HTTPS localhost 5001. Eu vou copiar essa URL. Rapidinho, copy. Isso aí. Deixa eu dar um enter. Ótimo. Vamos lá. Importante, se quando você colar a URL tiver esse alerta aqui dizendo que sua conexão não é particular, podem ficar tranquilos, ok? E esse erro vai ser normal. É só vir na opção avançado e ir para localhost. Bem tranquilo. E o que acontece? Bem, Ralph, deu erro. Quer dizer que não está funcionando? Não, pera lá, está funcionando. O problema é que a rota não está configurada. O que é uma rota? Nós veremos mais para frente, tá bom? O que é uma rota? Porém, para a gente conseguir visualizar a nossa aplicação inicial, se a gente for lá no VS Code, notem que temos um arquivo chamado Weather Forecast. Este arquivo aqui, deixa eu pegar o nome dele. Ó, vou dar um Ctrl C aqui. Este arquivo é basicamente um teste para a gente poder visualizar uma estrutura JSON. Então, se eu for no navegador, depois do 5001 colocar uma barra e o nome deste arquivo sem o .cs, tá aqui, ó. Notem que eu vou ter uma estrutura JSON que vai ter a data, a temperatura em Celsius, a temperatura em Fahrenheit e aqui uma descrição sobre aquela temperatura, ok? Façam esse teste por gentileza, veja se funciona. Se der qualquer problema, por favor, comentem que eu vou estar auxiliando aí na medida do possível. Espero que tenham conseguido, que tenham também entendido o processo até aqui. Tendo dúvidas, fico à total disposição. Até a próxima aula!